Jesus, amém? O Senhor, a gente pode dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Ele vai dizer para a gente assim, e eu também. Né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se manifesta, Ele se move em nosso favor. Nós leremos 1 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. É um texto muito conhecido. Segunda Reis, capítulo 4. Pode, assentado como estamos, nós leremos o... Está tendo um negócio aqui? Alô? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado ao credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestado vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas não poucas. Entra então em sua casa, fecha a porta sobre ti e seus filhos, deita o teu azeite em todas as suas vasilhas, põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes chegavam às vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus, esta é a tua palavra. Deus, e nós sabemos que a tua palavra, ela penetra aos nossos corações. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra, Senhor, nos traz ânimo, nos traz força, nos dá renovo. Pai, eu peço ao teu Espírito Santo nessa hora que a tua palavra possa encontrar guarida aos corações e falar profundamente a cada um de nós. Meu Deus, que todo e qualquer espírito contrário ao teu, qualquer espírito de distração, que caia por terra em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, aqueles que aqui estão na igreja, aqueles que nos assistem, Deus, pela internet. Pai, ministra o teu favor e a tua misericórdia, é que oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele fala muito ao meu coração, mas muito. Eu tenho uma história muito particular com esse texto. Alguns irmãos aqui já me conheciam de alguns anos atrás, quando eu ainda tinha uma firma, e os anos foram passando e o negócio foi só embolando, e por fim estava difícil de levar aquela firma para frente. E eu orava, buscava o Senhor, e era interessante que sempre quando eu ia a algum lugar, algum culto, algum lugar para orar, a pessoa abria esse texto e pregava em cima dele. Teve uma semana que por 4 vezes eu ouvi o mesmo texto. Eu falei assim: nossa, Deus está falando demais nesse texto, vai acontecer um milagre. E eu, dentro do meu coração, eu falava assim: olha, vai vir um milagre, vai vir uma provisão, eu vou pagar a minha dívida e ainda vou viver com o resto, porque Deus está falando muito nesse texto para mim. Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Era muito cômodo para mim. Mas não teve jeito. Eu tive que passar a firma para frente, e mesmo assim ainda fiquei muito apertada. E sempre que eu lia esse texto, eu lembrava desse texto, daquilo que Deus falava ao meu coração, eu não entendia. Por que Deus me falava tanto através desse texto e não acontecia de acordo com o que eu esperava que Deus fizesse
né? Porque ali Deus se moveu daquela forma sobrenatural. Mas hoje, com o passar dos anos, eu vejo esse texto como que Deus cumpriu a sua promessa, não como eu imaginava, mas foi infinitamente melhor, né? Porque Ele fez do jeito que era a vontade dEle, que aprove ao Senhor fazer. E hoje nós iremos aprender com essa mulher do texto que nós lemos como que ela enfrentou situações adversas na sua vida e como que ela conseguiu vencer. Essa mulher, ela não era uma mulher do profeta, ela era mulher, era esposa do discípulo do profeta. O profeta tinha um discípulo, existia uma escola de profetas, e o rapaz estava estudando. E ela perde o marido e fica numa situação muito difícil. Ela perdeu o marido estava endividado. Ela perde o marido e um dia chega à sua porta e bate. Olha, eu vim buscar seus filhos. E seus filhos vão trabalhar como escravos para mim, até que a dívida seja paga. E ela vai ao profeta e narra o acontecido. E ela chega para o profeta e fala assim: profeta, o meu marido morreu. O meu marido morreu. E a primeira grande lição que essa mulher nos deixa é a compreensão do plano de Deus. Ela não chega diante do profeta para reclamar, ela não chega diante do profeta para dizer: Deus podia ter ressuscitado meu marido, por que ele não fez isso? Ou Deus a quem meu marido serviu está sendo injusto comigo? Ou para dizer: por que Deus permitiu isso na minha vida? São várias perguntas que muitos de nós fazemos no meio de tantas situações difíceis. Eu sei que todos nós que aqui estamos nessa noite, todos nós temos problemas. Uns mais complicados, outros nem tanto, mas temos. Todos nós temos problemas, temos angústias, temos aflições, mas Jesus nos diz: tem de bom ânimo, eu venci todas essas coisas. É a palavra de Jesus para nós. E Ele nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele ainda nos enviou o Consolador, para que nós pudéssemos sobreviver e viver aqui nessa terra, no meio de tanta angústia, no meio de tanta provação. Nós precisamos ter consciência que as tragédias fazem parte da nossa vida. Situações difíceis fazem parte da nossa vida. A angústia fazem parte da nossa vida. E querendo ou não, eles chegam até nós. E o que nós vamos fazer? Ficar indignados com Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Há ocasiões nas nossas vidas que acontecem a coisas grandes, tragédias grandes, para que nós possamos aprender, viver, para que Deus nos revele coisas mais profundas que Ele tem para nos direcionar na nossa vida. Meus irmãos, nós estamos na terra. Nós estamos neste mundo, e Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem dia que a gente acorda e fala: Senhor, está difícil demais. Aí Ele te lembra: você está na terra, mas a sua pátria está no céu. A nossa pátria está no céu. Isso aqui é só um tempo de passagem. Aqui não é um lugar eterno, nós moraremos com o Senhor. Nós não temos que acostumar com os problemas, mas não espere viver sem eles. A gente não precisa acostumar. Hoje, se tem uma coisa que a gente não acostuma é com problema, fala sério. Quantos problemas você já teve na vida? Quantas aflições, quanta angústia? Quem acostuma com isso? Ninguém. Mas não tem jeito de viver sem eles, não, porque aqui nós temos vários problemas. E essa mulher sabia que vivia na terra. E você sabe disso. Embora nós estejamos só de passagem. Nós somos extraterrestres. Sabia que nós somos extraterrestres? A Bíblia fala que nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Não, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Não somos. Nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor. Aqui na terra, meus irmãos, nós temos parentes de difícil convivência.
Aqui na terra nós temos patrão bravo, temos funcionários relapsos, temos momentos que recebemos uma carta de demissão, ou simplesmente um telefonema avisando que um ente querido ou um amigo querido morreu, né? Dificuldades no casamento, filhos envolvidos nas drogas, com as más companhias, os negócios que muitas vezes não vão bem, uma causa na justiça. Precisamos entender que estamos na terra. Sempre quando eu falo de um telefonema, eu nunca esqueço esse telefonema, eu nunca vou esquecer. Eu estava trabalhando, isso no ano de 2002, 1º de novembro de 2002. Eu recebo um telefonema, 12h35, lembro até da hora. Uma querida irmã aqui da igreja me liga, falando que sua filha tinha sofrido um acidente. E era adolescente minha. E eu perguntei como ela está. Ela está bem, ela está com o Senhor. Meus irmãos, meu chão abriu, foi misericórdia. Era uma menina muito amada, muito querida. E as notícias chegam assim. E nós precisamos lembrar que nós estamos na terra, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor deixou uma promessa que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós queremos chegar ao céu, mas precisamos aguentar firmes enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Essa mulher chegou para o profeta e disse: meu marido morreu, mas ela não disse, Deus é o culpado. Deus não é culpado pelos problemas que vivemos, nós estamos aqui na terra. Nós precisamos lembrar disso, Deus não é culpado. Mas Deus nos ajuda. Essa mulher, ela realmente estava vivendo uma tragédia. Fez parte da tragédia dela o marido morrer. Fez parte da tragédia ela ter que velar seu marido. Fez parte da tragédia de depois que terminou o enterro, os amigos foram embora e ela ficou ali sozinha. Porque já não tinha mais nada para fazer. Já não tinha mais nada. Ninguém poderia fazer mais nada por ela. Mas o que ela nos ensina é que, apesar da tragédia ter vindo, a vida continuava. Apesar da tragédia ter chegado, ela tomou postura e decidiu continuar a sua vida, porque tinha vidas que dependiam da vida dela. Ela tinha 2 filhos, e aqueles meninos precisavam dela. Ela não podia dar o luxo de se encostar, de ficar abatida. Naquele momento, ela precisava continuar a sua vida. Há muita gente que escolhe parar a vida e ficar lamentando as coisas que já morreram. Gente que desiste da vida, não sai do lugar. A tragédia aconteceu, mas amanhã você tem que levantar. A vida da gente é assim. Esse amanhã que a gente fala não quer dizer que tem que ser amanhã. Porque todo mundo tem seu tempo de luto, todo mundo tem seu tempo de dor. Mas nós não precisamos ficar prostrados para sempre. Nós podemos reagir no Senhor. Eu nunca esqueço da passagem de Davi. Quando Davi chegou com seus valentes, gente, eram homens de guerra. E não era homem que lutava longe um do outro, só tirando. Não, tiro de canhão não. Era homem que lutava assim, ó, face a face. Eram homens brutos. Eram homens que, quanto mais fortes, mais intimidavam os outros. Eram homens valentes, homens que não tinham medo de nada. E aqueles homens, quando chegaram da guerra, que chegaram na sua aldeia, que eles viram tudo estava queimado, e suas mulheres e seus filhos haviam sido levados. A Bíblia diz que eles sentaram no chão e choraram. E choraram até não ter mais força. Nós estamos falando de homens de guerra. Uns brucutus de uns homens. Mas eles sentaram e choraram. Eles tiveram esse tempo de pranto, de choro. Aí o relato da Bíblia continua dizendo que até que Davi se animou no Senhor. Ele levantou, ele perguntou a Deus, Deus, e aí? Eu vou atrás do povo? Deus falou, vai, pode ir. E ele foi.
Eles foram e acharam, encontraram o inimigo, derrotaram o inimigo, buscaram os seus filhos, buscaram as suas esposas e voltaram trazendo os despojos de guerra. Vai ter tempo na vida da gente que vai ter uma tragédia? Tem. Vai ter tempo que a gente vai chorar? Vai. Mas nós não precisamos ficar assim para sempre. Nós precisamos pedir: Deus me ajuda, Deus me anima, Deus me dá direção, Deus me dá discernimento. Eu preciso reagir. Tem hora que a gente sabe que a gente precisa reagir, mas o corpo não quer ir. E Deus nos ajuda. Quando ela entendeu que a vida continuava, ela chegou em casa e estavam os credores às suas portas. E eles disseram: eu vim para levar os seus filhos. Uma das coisas que essa mulher nos ensina é que eu imagino que ela olhou para aqueles homens: o quê? Meus filhos? Eu não gerei filho para ser escravo de ninguém. Como é que é essa história, moço? Você está querendo levar meus filhos para onde? Ah, seu marido está devendo, você tem que pagar. Ou então eu vou levar os filhos de vocês para eles trabalharem até a dívida ser paga. E eu imaginei ela repetindo: eu não gerei filho para morrer escravizado. Eu não gerei família para entregar na mão de ninguém, nem de homem, nem de Satanás. Não entreguei. Eu fico imaginando a reação daquela mulher. Meus filhos não. A nossa família não. Os seus filhos não. Seu marido, sua esposa. Deus nos deu família, Deus deu filhos. Não nos deu para que Satanás viesse roubar, escravizar. Em nome de Jesus, meu irmão, não aceite isso. Fale como essa mulher: eu não gerei filhos, eu não tenho família para ficar na mão de ninguém. A minha família está nas mãos de Deus. Você pode levantar sua mão e dizer isso? A minha família está nas mãos de Deus. Sua família não está na mão de Satanás, não, meus irmãos. Ninguém pode escravizar sua família, não. Em nome de Jesus, tome posição, fala assim: a minha família não, a minha família o diabo não toca. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos confessar essa palavra, profetizar isso na vida das nossas famílias. Essa mulher saiu de casa e foi atrás de um homem de Deus pedir socorro. Ela foi pedir socorro ao profeta. Ela foi contar o seu problema para o profeta. Meu irmão, cuidado. Outro dia eu estava numa fila de supermercado. E a moça atrás contando as misérias da vida dela em alto e bom tom, para quem quisesse ouvir. Meus irmãos, se nós temos que compartilhar nossos problemas, vamos compartilhar com aquele que pode nos ajudar em aconselhamento, nos ajudar em oração, nos ajudar realmente. Pessoas que têm interesse nas nossas vidas. Não adianta você ficar anunciando o seu problema aos quatro cantos da terra, sair contando para um, para o outro. Isso não trará solução, muito pelo contrário. Coração dos outros é terra que ninguém anda. Daqui a pouco você está contando para um e esse está dentro do coração dele bem feito, demorou. Você não sabe o que o outro está sentindo. Essa mulher, ela teve sabedoria. Um conselho errado muitas vezes só vai piorar a situação da sua vida. Às vezes, para o seu milagre dar certo, Deus vai usar pessoas. São anjos que Ele põe em nosso caminho. Então, meus irmãos, se Deus vai usar pessoas, aqueles anjos que Deus põe no nosso caminho, cuidado, não sai brigando com todo mundo, não. Tem gente que briga, entra em atrito, entra em discórdia com os vizinhos. Você não sabe quando você vai precisar dele. A Bíblia fala que o vizinho é o parente mais perto que nós temos. Não é assim? Outro dia eu estava em casa com minha mãe. Eu moro num apartamento, nós ouvimos um barulho enorme. E ouvimos um grito. Gente, foi automático. Quando a minha mãe, tadinha, 84 anos, subiu um andar de escada assim no pique. Eu também, a gente tomou aqui susto. A mulher caiu a minha vizinha caiu caiu da escada. Ela quebrou o pé, o osso estava espalhado pelo chão. Nós que chamamos bombeiro, ela só tinha um filho pequeno em casa. E são assim, são pessoas próximas que muitas vezes elas que nos socorrem.
O profeta diz, vai lá e pede a seus vizinhos vasilhas e não poucas. Imagine se ela não tivesse comunhão com seus vizinhos. Mas quem pode ser esses vizinhos? Esse vizinho pode ser sua sogra, pode ser seu cunhado, pode ser seu irmão, pode ser seu vizinho mesmo de porta. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O próximo um dia pode ser aquele que vai te ajudar. No deserto tem demônios e feras. Quando a gente lê a história de Jesus na tentação do deserto, quando o demônio saiu da sua presença, acabou a tentação, os anjos vieram e o serviram. Então nós sabemos que no deserto há demônios e feras, mas há anjos que nos servem. Pessoas que Deus levanta no meio do deserto, no meio das nossas provações. Pessoas que você nem imagina quem Deus levanta, Deus coloca no seu caminho, Deus vai abrindo as portas e Deus vai operando. Se Deus mandar, eu não preciso entender. Tem gente que muitas vezes Deus está revelando, está mostrando o caminho, e você fala assim, mas Deus, isso é muito doido, não tem condição. Olha só o que aquele Deus falou, aquele profeta falou com aquela mulher. Olha, você vai pegar, você tem o quê? Eu tenho um pouco de azeite. Então você vai e pega vasilhas, não poucas vasilhas, e leva para sua casa e fecha a porta. Fecha a porta. Ela falou assim, mas pegar tanta vasilha para quê? Ela poderia ter perguntado? Poderia. Pegar tanta vasilha para quê? O que eu vou fazer com tanta vasilha? Se Deus mandar, eu não preciso entender, eu preciso o quê? Obedecer. Obedecer. Eu comecei contando para vocês, logo quando eu saí da marmoraria, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu comecei a orar a Deus pedindo a direção. E Deus falou comigo assim, você sabe fazer caldinho de feijão? Gente, foi uma resposta mais assim, que eu já tive de Deus. Eu falei assim, que graça. E aí, vende o seu caldinho de feijão. Eu falei assim, aonde? Na porta de sua casa. Eu falei assim, morri. Mas eu fui, porque eu sabia que era Deus que estava me falando comigo. E ali Deus me abençoou, Deus me prosperou. Foi uma história, assim, que a gente consegue viver umas histórias de milagre quando a gente obedece ao Senhor. É obedecer. Aquilo, por mais diferente que possa ser, por mais diferente ou absurda a direção que Deus dá. Aquele cego que Jesus passa o lodo nos olhos dele, manda ele lavar lá no tanque de Betesda. O cara quase teve que atravessar a cidade, descer um monte de degrau para chegar no tanque para lavar. Por que Jesus não operou igual ele fez com Bartimeu? A tua fé te curou, está curado. O outro teve que andar, o outro teve que passar cuspe. Deus age. Mas em cada história Deus tem um mover diferente, porque Deus é Deus criativo, Deus sabe com quem Ele está lidando. Então, essa mulher, ela obedeceu. O milagre que se explica nunca foi milagre, obedeça a Deus. Deus poderia, através do profeta, ter feito um milagre na vida daquela mulher, sem precisar de nada. Mas a parte dela era imprescindível para o milagre. Há coisas que você precisa fazer para o seu milagre acontecer. Você precisa orar. Você precisa buscar o Senhor. Você pode vir aqui na corrente de oração, nós vamos ungir você, nós vamos orar por você, mas você precisa orar. Você precisa buscar o Senhor. Buscar o Senhor de todo o seu coração. Você está fazendo essa corrente de oração? Amém, mas chegue em sua casa, dobre os seus joelhos. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o seu coração. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Vamos jejuar, vamos colocar diante do Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações através da sua palavra.
Vamos dizimar, vamos ofertar na casa do Senhor, vamos obedecer aquilo que Deus tem falado aos nossos corações através da sua palavra. Deus há de fazer, mas nós precisamos também buscar ao Senhor. Sempre há algo a ser feito. Faça o que é certo, deixa o resto com Deus. O profeta disse para ela: minha parte é orar, a sua parte é ir buscar as vasilhas e fechar a porta e despejar o óleo. Essa é a sua parte. O milagre veio, o azeite multiplicou. Ela pagou a sua dívida e teve como viver do restante. O milagre, meu irmão, virá sobre a sua vida. Faça o que tem que ser feito, obedeça a Deus e continue orando e buscando o tempo todo. Quando nós vemos aqui a história dessa mulher, nós aprendemos com ela que nós precisamos compreender o plano de Deus. Nós precisamos compreender que a vida continua, que nós não podemos nos entregar nossa família, a vida da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa, nas mãos de ninguém. Nós precisamos saber a quem nós vamos pedir auxílio. Nós precisamos ter amigos. E se Deus mandar, obedeça. É tão lindo quando nós podemos ver que essa mulher passou por toda aquela angústia, mas ela soube a quem ela a pedir socorro. Eu sei que nessa noite você pode estar passando por uma angústia, passando por um problema muito grande, mas você veio no lugar certo. Você veio aqui onde Deus está. Deus está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. Deus está aqui para trazer uma resposta para o seu coração. Abra o seu coração e ouça aquilo que o Espírito Santo está falando com você. E obedeça, tão somente obedeça ao Senhor. Porque Deus se agrada àquele que o obedece, é aquele que põe em prática a sua palavra. Vamos orar, Deus? Nós louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe até nós. Pai Celestial, que cada um de nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Sabemos, Senhor, que o mesmo Deus que orientou aquela mulher naquela noite, naquele dia, é o mesmo Deus que continua falando, orientando, meu Deus, nessa noite. Quantos, Senhor, estão aqui precisando de uma orientação? Quantos aqui estão precisando de um milagre? O Senhor continua sendo o mesmo Deus. Não há Deus como o Senhor. O Senhor, Deus não muda. Céus e terras poderão passar, mas a Tua palavra não passa. E a Tua palavra é fiel, e a Tua palavra nos diz que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor nos toma pela mão direita e nos guia pelo caminho reto, que o Senhor é Deus que nos dá a vitória, o Senhor é Deus que renova a fé, a esperança, o amor, a alegria, meu Deus que renova o ânimo. Meu Pai Celestial, que os Teus filhos, Senhor, sintam-se tocados pelo Senhor e recebam de Ti aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. É que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.